Olá, tudo bem? É um prazer estar com você novamente. Eu me chamo Gemarie e, como eu comentei na aula passada, nós vamos falar sobre as civilizações africanas antigas. Quer um golinho de café? Bom, vamos deixar ali bobeira e ao que interessa, né? Nós temos que estudar. O olhar histórico restrito que a nossa cultura tradicionalmente põe sobre a África, centrado nas realizações e na sociedade europeias, acaba reforçando uma imagem extremamente negativa do continente, que reduz os africanos a escravos. Ora, essa visão ignora o que? Deliberadamente a longa e complexa história africana ocorrida antes da chegada dos europeus e que por muito mais de 5.000 anos legaram à África um papel muito relevante na história mundial. Uma das intenções desta unidade é o quê? Apresentar algumas das civilizações que fizeram parte dessa história, em diversas épocas diferentes, bem como perceber que algumas dessas sociedades em África formaram grandes reinos, como o Egito, o Mali, Daomé, e que praticavam atividades ligadas ao comércio e à mineração. E outras que se constituem em atividades ligadas em pequenos agrupamentos que subsistiam da caça, coletavam ou que a natureza oferecia, ou plantavam para o sustento do grupo. Todavia, todas, das mais complexas às mais singulares, se organizavam a partir da fidelidade ao chefe e as relações de parentesco. Nesse sentido, o chefe, cercado de seus dependentes, era um núcleo básico da sociedade em África. Interessante, né? Aí na apostila vai ter um mapa para quem quiser visualizar, né? Quem nos acompanha. Agora a gente vai falar sobre o deserto do Saara. O deserto do Saara é o mais extenso de todos os desertos quentes do mundo, embora não seja o mais inóspito. Estendendo-se do litoral do Oceano Atlântico, nos territórios da Mauritânia, Saara Ocidental e Marrocos, até o Mar Vermelho, no Egito, o deserto do Saara se constituiu em uma barreira praticamente intransponível para os seres humanos até a introdução do camelo na África, vindo da Península Arábica. Em algum momento, por volta do século III d.C., o rio Nilo, que nasce na região do Lago Vitória, e é o único grande curso de água a cruzar o Saara. O deserto atingiu sua conformação atual progressivamente. Após a última era glacial, há cerca de 10.000 anos, a região era consideravelmente mais úmida do que é hoje. E aos poucos, a faixa arenosa foi aumentando. Estudos recentes indicam que, ainda hoje, o deserto avança rapidamente em direção ao sul, cerca de 50 km por ano. Barbaridade, né? Existem indícios de ocupação humana muito antiga no deserto. Não apenas no Vale do Nilo, onde a ocupação pré-dinástica, mas onde há a ocupação pré-dinástica, né? Mas já em uma sociedade complexa e organizada em torno dos excedentes de produção agrícola, que data pelo menos de 6.000 a.C. Mesmo no interior, civilizações complexas se desenvolveram há muito tempo. O povo dos Garamantes, de origem berbere, é um bom exemplo. Construiu um sofisticado sistema de irrigação no interior da atual Líbia e foi mencionado por Heródoto, 484-425 a.C. e Tácito também, 56-117 d.C. Veja bem, no Oriente, Egito, Sudão, Núbia e Aksum. A civilização egípcia é, de todas as que surgiram na África, a mais célebre e uma das mais antigas. Suas grandes realizações são lembradas até hoje como maravilhas da técnica, e suas concepções religiosas influenciaram as diversas culturas, rituais e correntes filosóficas futuras.
e foi uma cultura desenvolvida por uma população que era, em sua maioria, negra. Os egípcios se fixaram no Vale do Rio Nilo durante o processo de desertificação do Saara. E o grande afluxo, de imigrantes para essa região tão estreita obrigou a uma organização muito elaborada. Por outro lado, a própria conformação do Vale do Nilo dava à região uma unidade natural que levava os governantes dos reinos do Norte e do Sul a se enfrentarem, buscando unificar as duas regiões. O período dinástico se iniciou por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando o Reino do Norte foi conquistado pelo Sul. Ainda mais ao sul, acima da primeira catarata, vivia um povo que os gregos denominaram Cush, os núbios. Era uma região bastante rica em ouro e ainda que também fizesse parte do Nilo, não havia sido favorecida pela natureza tanto quanto o Egito. A produtividade era menor e por isso a região não atingiu a mesma prosperidade dos vizinhos do norte. A Núbia seria, assim, explorada por eles em um primeiro momento, para mais tarde impor seu domínio sobre as regiões egípcias. Agora, mais ao sul, surgiu o reino de Aksum, que mais tarde se tornaria a Etiópia. A presença estrangeira na região tradicionalmente foi bastante marcante, Situada em uma posição estratégica, separada da Arábia e do Iêmen pelo Mar Vermelho, a Etiópia se tornou um ponto de encontro de diversas etnias. As lendas da rainha de Sabá, que teria seduzido o rei hebreu Salomão, fazem parte fazem referência, à presença do que? Judeus negros, os falachas, na região, e possivelmente imigrados na época da expansão islâmica. O cristianismo foi introduzido pelo monge Frumentius no século IV, mas logo a igreja etíope separou-se do rito ortodoxo e adotou rituais próprios, baseados em celebrações judaicas e animistas e um calendário de origem egípcia, copta. O cristianismo, a copta da Etiópia, ofereceu uma resistência feroz ao avanço muçulmano e ainda hoje encontra seguidores no país. É importante você lembrar que a expansão do cristianismo, o cristianismo nasceu do judaísmo, religião a que pertencia Jesus, cuja pregação está calcada nos escritos judaicos. Foram os seguidores de Jesus que propagaram a crença de que ele era o Cristo, Filho de Deus, e que ressuscitou dentre os mortos antes de ascender aos céus. De todos os apóstolos propagadores do Evangelho, isto é, da Boa Nova, São Paulo se destacou como o mais ativo, pregando pelo Mediterrâneo. A conversão de todos os povos conhecidos da nova religião, criada a partir de Cristo, era a meta dos pregadores que divulgavam o cristianismo. O Império Romano, o mais influente e poderoso da época, cujos governantes haviam ordenado a crucificação de Jesus e uma perseguição cruel aos primeiros cristãos, até mesmo decapitando São Paulo e crucificando São Pedro, aderiu ao cristianismo no século IV. No século IV, alguns principados da Núbia e do reino da Etiópia eram os únicos estados cristãos fora da área de influência do Império Romano. Sua ocupação pelos bárbaros não eliminou o cristianismo, que se tornou a religião sobre a qual os reinos europeus se estruturaram. No século XVI, Portugal e Espanha, envolvidos em grandes navegações, se tornaram os grandes centros difusores do catolicismo, ao justificar seu direito sobre as terras e os povos com quem entravam em contato em nome de sua missão evangelizadora. Bom, na próxima aula nós falaremos sobre o Sahel, que é um nome que se dá à faixa de savana que ocorre ao sul do deserto do Saara. Ok? Muito obrigada pela sua companhia, bons estudos e até daqui a pouco.